Responsabilidade civil é o dever de reparar os danos provocados numa situação onde determinada pessoa sofre prejuízos jurídicos como consequência de atos ilícitos praticados por outrem. Os pressupostos da responsabilidade civil estão previstos no Código Civil. De acordo com a lei, quando alguém comete um ato ilícito que acarreta danos à integridade física, à honra ou aos bens de outra pessoa, esta deverá ser proporcionalmente ressarcida. Responsabilidade civil objetiva. Sendo aquela em que para o médico ser responsável pela indenização pretendida pelo paciente, não há necessidade da comprovação da culpa do médico, mas sim, e tão somente, o resultado danoso alegado pelo requerente. Responsabilidade civil subjetiva. Diferente da objetiva, na responsabilidade subjetiva, torna-se imprescindível ao lesado a demonstração da culpa do médico, no efeito lesivo obtido. Para essa caracterização da culpa do médico será necessário a demonstração de que o mesmo agiu por ação ou omissão, com negligência, imprudência, imperícia ou dolo, obtendo o resultado lesivo ao paciente. Tradicionalmente é a responsabilidade civil subjetiva utilizada na atividade médica. Age com imprudência o profissional que tem atitudes não justificadas, assodadas, precipitadas, sem ter cautela. É resultado da irreflexão, pois o médico imprudente, tendo perfeito conhecimento do risco e também ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir, assim mesmo. Exemplo de imprudência seria o caso da alta prematura, ou a realização de uma operação cesariana sem a equipe cirúrgica mínima necessária. Age com negligência o profissional que deixa de fazer alguma coisa que sabia ser necessário ao bom resultado esperado. Médico que não realiza o necessário e preventivo cuidado para proceder a uma cirurgia, vindo, por consequência, em razão desta omissão, a causar um mal ao paciente. Exemplo: profissional da saúde esquece algum objeto cirúrgico dentro do corpo do paciente, sendo um dos erros mais comuns que pode ser evitado, mas estritamente, deve ser evitado pelo profissional tomando as devidas atenções no exercício profissional. Age com imperícia o profissional que não tem a capacidade técnica para realizar ato que realizou. Ocorre quando o médico revela, em sua atitude, falta ou deficiência de conhecimentos técnicos da profissão. É a falta de observação das normas, deficiência de conhecimentos técnicos da profissão, o despreparo prático. A responsabilidade civil do médico, tido como atividade meio, é subjetiva, ou seja, a princípio, sempre foi exigido para a caracterização do dever do médico em indenizar, que se fosse comprovado a culpa da ação ou da omissão desse profissional em sua expertise. Contudo, doutrina dominante, entende que a atividade ligada a atividades de embelezamento, neste ponto não só ligadas às cirurgias plásticas, mas igualmente aos tratamentos dermatológicos, são atividades fins, onde a responsabilidade do médico deve ser considerada objetiva. Contudo, mesmo diante da posição majoritária dos tribunais de justiça quanto à atividade fim das áreas de dermatologia e plástica, hoje existe grande entendimento, que vem mitigando os efeitos da responsabilidade objetiva nos procedimentos médicos destas áreas da medicina. Se entende que notoriamente, nem todas as intervenções e tratamentos dermatológicos ou plásticos têm o intuito do embelezamento, conhecido como determinante para a cobrança do resultado, tal como prometido ao paciente. Claramente existem procedimentos nestas áreas da medicina que estão ligadas à qualidade de vida, ou mesmo para a prevenção da saúde. Em casos diversos da perseguição da pura e simples modificação estética, não se deve exigir do médico o resultado esperado pelo paciente, mas sim, o possível dentro da medicina como um todo. Nas palavras dos professores Pablo Solzi Gangliano e Rodolfo Pamplona Filho, se a atividade profissional médica é, como regra geral, uma obrigação de meio, há alguns mistérios que podem ser interpretados de outra forma. É o caso, por exemplo, dos cirurgiões plásticos, cuja atuação não se limitaria ao acompanhamento do paciente com todos os deveres de cautela, mas sim ao desenvolvimento de uma conduta especificamente para a obtenção de um resultado no plano da realidade.